Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas, se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos na 4ª semana da Quaresma. E a Igreja, a liturgia, nesse tempo, nos prepara para vivermos o mistério pascal, o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Esse mistério que nos dá a vida nova, nos dá a vida eterna, uma vez que Cristo venceu a morte para sempre. E esse tempo da Quaresma também nos convida à conversão. O que significa isso? Significa que nós temos que voltar a nossa vida para Deus. Nos colocarmos na atitude de discípulos que se sentam para ouvir, para obedecer, para crer na palavra de Jesus. E olhando a liturgia de hoje, na primeira leitura, nós temos o relato do livro do Êxodo. E esse relato nos mostra a infidelidade do povo de Deus, mas também um caminho de conversão para que o povo volte as suas vidas para o Senhor. Para nós entendermos essa leitura, vamos ver um pouco o contexto em que ela ocorre. Deus havia libertado o seu povo do Egito, libertado para fazer com ele uma aliança de amor, caminhar junto com o seu povo. O povo, então, estava no deserto, caminhando em direção à terra prometida, a terra onde brota leite e mel. E exatamente
nesse caminho do deserto, que Moisés sobe até a montanha. Sobe a montanha para rezar, enquanto o povo espera lá embaixo. Interessante nós notarmos isso. O povo que estava embaixo, esperando Moisés descer, pensou que Moisés havia esquecido deles. E qual a consequência disso? O povo pensou também que Deus havia esquecido de estar com eles. O povo então se esquece de Deus, se esquece da sua própria história, do Deus que os libertou do Egito. E o que acontece quando nós, também hoje cristãos, nos esquecemos de Deus? Quando nós nos esquecemos de Deus, nós criamos ídolos. Criamos deuses falsos nos quais buscamos a felicidade. Buscamos uma felicidade que nunca encontraremos, porque nossa felicidade verdadeira está em Deus, está no Pai do céu. E o povo de Israel também fez isso. Criou para si deuses falsos. Nos diz a leitura que eles criaram um bezerro de ouro e começou a adorá-lo. Então, Deus diz a Moisés, que estava em oração no monte, desce, porque o povo se corrompeu. É interessante vermos que, diante dessa situação, qual é a atitude de Moisés? A atitude de Moisés é de se colocar como que em oração, intercedendo pelo seu povo. Moisés diz a Deus, recordai-vos da vossa aliança, da aliança que nós esquecemos. É assim, meus irmãos e minhas irmãs. Muitas vezes nós nos esquecemos do amor, da presença de Deus em nossa vida. Mas Deus, que é nosso Pai, que nos ama, nunca esquece de nós. Ele quer sempre estar conosco e quer que nós estejamos perto dele, vivendo o seu amor, no seu amor e na sua missão também que ele nos concede. Moisés reza e diz a leitura que Deus perdoou o seu povo, se arrependeu e dá a seu povo uma nova esperança, um novo caminho. É assim, quando nós também nos aproximamos de Deus, Deus sempre nos dá uma nova oportunidade para vivermos também no seu amor. No Evangelho de hoje nós temos o testemunho de Jesus. É interessante nós notarmos que Jesus diz: eu não vim dar testemunho de mim mesmo. Interessante que para os judeus, para que um testemunho fosse válido, deveria ter ao menos 3 pessoas. 3 pessoas que confirmassem esse testemunho. E Jesus, no Evangelho de hoje, nos apresenta 4 testemunhas. A vida, a missão, as obras de Cristo são testemunhadas por João Batista, pelas suas obras, seus milagres, pelo Pai e pelas Escrituras. É interessante nós notarmos também que o Evangelho diz que João Batista é a lâmpada. Assim como o próprio João Batista diz, eu sou a voz que clama no deserto. Isso porque João Batista, ele é a lâmpada. Mas quem é a luz que ilumina o mundo é o próprio Jesus. João Batista é a voz, mas quem é a palavra de Deus é o próprio Cristo. E o povo, então, diante de Jesus, eles querem ver sinais para poderem crer. E Jesus então diz, não haverá mais sinais, você já tem os sinais das minhas obras, o testemunho de João Batista, o testemunho do Pai que me enviou e o testemunho das Escrituras. Nós podemos nos perguntar, por que o povo não crê em Cristo? Por que o povo não acreditou em Cristo? O Evangelho nos diz que eles não acreditaram porque buscavam a própria glória e não a glória de Deus. O Evangelho nos fala de 2 glórias, a glória desse mundo e a glória de Deus.
Quando nós buscamos, meus irmãos, a glória desse mundo, quando nós buscamos a glória dos outros, acontece que nós nos tornamos o centro. Nós nos tornamos o centro e somos nós mesmos que aparecemos. Se eu quero a glória do mundo, eu é quem apareço, sou eu quem apareço. E tudo então deve se voltar para mim, para a minha pessoa. Mas quando nós buscamos a glória de Deus Pai, que está no céu, aí é diferente. Aí nós nos colocamos como instrumentos para que as pessoas, vendo a nós, deem glória a Deus. Vendo a nossa vida cristã, a nossa vida de católicos, vendo como nós vivemos a nossa oração, a nossa conversão, a nossa vida em comunidade, o nosso amor aos irmãos e às irmãs, aí sim, vendo isso, eles dão glória a Deus. E também podem entrar nesse caminho de discipulado, de missão. Meus queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor, nessa Eucaristia que estamos celebrando, nessa 4ª semana da Quaresma, que Ele nos dê um coração novo, um coração aberto ao amor de Deus em nossa vida. E peçamos também que o Senhor nos dê a graça de sermos testemunhas, assim como João Batista. Ser testemunhas do Cristo ressuscitado, para que quando os nossos irmãos nos vejam, eles possam ver o nosso testemunho, a nossa vida de fé e dar glória a Deus Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.